Olá, eu sou Evelyn Rodrigues, eu e a Marli Eduarda somos alunas do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. Fazemos parte do projeto de extensão Conhecendo os Morcegos do Alto Tietê, que é coordenado pela professora Thais Martins e o professor Jairo Matosinho. Então, para começar, quem são os morcegos? Os morcegos são mamíferos, têm o corpo coberto por pelos e nutrem os filhotes com leite. A mama da mãe fica embaixo da asa e o filhote fica grudado embaixo dela. Em muitas espécies, a mãe voa com o filhote para buscar alimento com ele grudado nela, igual dá para ver aqui nessa imagem, tá com o círculo vermelho, o morcego filhotinho grudado embaixo da mãe e ela voando junto com ele. Também existem os berçários, em que as mães deixam os filhotes no local e saem para buscar alimento. E também tem espécies que têm mais de um filhote por gestação e as mães e os filhotes se reconhecem. As mães sabem exatamente onde o filhote está e o filhote também reconhece quem é a mãe. Temos uma imensa quantidade de morcegos no mundo. Atualmente temos aproximadamente 1.400 espécies e com tantas espécies há uma enorme diversidade entre os morcegos. É possível perceber como eles são tão diferentes uns dos outros, em vários aspectos, a diferença de tamanho, fisionomia, hábitos. Por exemplo, aqui a gente tem um morcego bem grande, aqui a gente tem um morcego pequenininho, aqui a gente tem um morcego se alimentando de um inseto, aqui a gente tem um morcego com a pelagem laranja, com a pelagem preta, um morcego nectarívoro. São bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, em questão de tamanho, esse é o morcego tailandês e a menor espécie de morcego do mundo. Já esse morcego é a maior espécie do Brasil. Ele tem 1 metro de envergadura. Envergadura é a medida do comprimento da ponta de uma asa estendida até a outra. Então, mede a ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Isso que é envergadura. E apesar de ter vampiro no seu nome, ele não se alimenta de sangue. É uma espécie carnívora e está na região norte do Brasil. Já essa espécie é a maior do mundo. Ele tem 1,80 m de envergadura, que é a medida da ponta de uma asa até a outra. É um morcego do velho mundo. Eles são frugívoros e bem dóceis, o que faz com que a captura desses animais seja fácil. Em questão de hábitos alimentares, diferente do que alguns pensam, os morcegos não se alimentam exclusivamente de sangue. Eles geralmente consomem frutos, sementes, insetos, peixes, roedores e outros alimentos. Há apenas 3 espécies hematófagas e somente uma delas se alimenta de sangue de mamíferos. As outras 2 têm preferência para sangue de aves. Eles são os únicos mamíferos capazes de voar. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, que do grego cher é mão e pteron significa asa. Assim, eles são animais que tiveram a mão transformada evolutivamente em asa. A gente consegue perceber isso aqui nessa imagem, tem a comparação de 3 asas, uma de um réptil voador, de uma ave e de um morcego. E dá para ver que a asa do morcego são dedos, aqui é uma mão. O sistema de ecolocalização. Ele está mais presente nos morcegos do Novo Mundo, são os morcegos das Américas. Eles são da subordem Microchiroptera, e esse sistema funciona assim: o morcego emite um som que vai até a presa e ele consegue localizar ela. Mas eles também usam isso para localização, para locomoção, perdão. E tem esse mito, né, de que as pessoas acreditam que eles não enxergam, que acreditam que os morcegos são cegos, e isso não é verdade. Mesmo com esse sistema de ecolocalização, eles enxergam sim, eles possuem visão, eles só não têm visão noturna. Os morcegos estão espalhados no mundo todo. No Brasil, eles vivem em todos os biomas, que são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e a Mata Atlântica.
Mas, além disso, eles também frequentam o meio urbano. Podemos encontrar esses animais bem próximos de nós, em uma árvore, próximo aos potes, em construções urbanas no geral. Igual essa imagem aqui, dá para perceber vários morcegos em uma construção. Sabemos que atualmente na região do Alto Tietê, que é composta pelas cidades de Arujá, Iritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, é registrada a presença de 16 espécies de três famílias diferentes. Aqui nessas imagens, a gente consegue ver 3 espécies das 3 famílias. Uma da família Philostomide, da família Moloside e da família Vespertilionidae. São essas 3 famílias que estão na região do Alto Tietê. Esses animais também carregam uma grande bagagem de mitos. Por exemplo, na literatura descritiva europeia do Brasil, já trazia uma imagem bem exagerada e fantasiada sobre esses animais, dizendo que são animais horríveis, perigosos e aumentando consideravelmente a descrição do tamanho deles. Tem o cinema, que sempre os retrata como vampiros ou representa como algo sombrio. Também temos a história do rato alado, que é um mito que dizem que o morcego é um rato que criou asas. Isso porque tem algumas espécies de morcegos que com a cauda solta, como visto nessa imagem, o morcego da família Moloside, que tem essa cauda e é confundido com o rato. É comum eles ficarem no forro de casas, então as pessoas acham que é um rato que envelheceu e virou morcego. Morcegos e ratos são diferentes, são de ordens diferentes. Os ratos da ordem Rodentia e os morcegos da ordem Chiroptera. Além de terem períodos de vida diferentes, os ratos vivem em média 2 anos e os morcegos 20. A população também sempre associa algo negativo, que sempre acaba tendo uma visão distorcida sobre esses animais. Por exemplo, na ferramenta de pesquisa do Google, as primeiras imagens que aparecem são de morcegos com a boca aberta, que foram queimadas, mortas, mas não com uma imagem muito agradável. E com a pandemia de Covid-19, esse medo de morcego só se intensificou. Aqui a gente tem essa matéria em que moradores do Peru estavam matando morcegos por medo do vírus. E vale lembrar que os morcegos são animais silvestres e é crime matar. Também, como cada vez mais a gente vai adentrando a natureza e tem contato com esses animais, pode sim ocorrer algo como o Covid, em que algum vírus que eles portam se mute a ponto de atingir os humanos e causar uma pandemia. Os morcegos carregam coronavírus, mas não é provado que são portadores do Covid. O que fazer se um morcego entrar dentro de casa? Não fique assustado, pois isso é mais comum do que parece. Afinal, como visto anteriormente, morcegos habitam áreas urbanas bem comuns como os forros das casas. Caso um morcego entre na sua casa, não toque nele. Tente isolá-lo em um cômodo ou em uma caixa de papelão. O morcego é um animal silvestre e pode transmitir raiva através da arranhadura ou da mordedura. Mantenha animais domésticos o mais longe possível. Entre em contato com o centro de zoonoses de sua cidade para remover o animal. Caso esteja arranhado ou mordido pelo animal, vá de imediato ao centro de saúde. Mas lembre-se, nem todo morcego possui o vírus da raiva. E não há como saber se o morcego está infectado sem antes realizar uma testagem. Porém, todo cuidado é pouco. Os morcegos são muito importantes ecologicamente. Eles são dispersores de semente. Os morcegos frugívoros, aqueles que se alimentam de frutos, praticam essa função extremamente importante. Esse papel é essencial para a regeneração de florestas. Como eles não destroem as sementes ingeridas e têm grande mobilidade, conseguindo ultrapassar locais de difícil acesso que outros animais não conseguiriam alcançar, eles conseguem disseminar sementes em uma grande área e em grande quantidade. Eles também são polinizadores. Os morcegos nectarívoros, ou polinívoros, são da família Philostomide e são essenciais para a polinização, podendo regenerar várias espécies de flores. Eles têm destaque nessa atividade porque, comparado com outros animais que realizam polinização, como as aves que só atuam durante o dia, eles atuam do crepúsculo ao amanhecer. Flores noturnas dependem deles.
Eles têm focinho alongado, uma língua bem comprida e seus pelos também são especializados para carregarem o pólen. Eles polinizam algumas plantas bem comuns, como o abacateiro, a goiabeira e a bananeira. Além disso, também controlam pragas agrícolas e urbanas. Os morcegos insetívoros podem consumir uma grande quantidade de insetos por noite, e com isso conseguem reduzir o número de pragas urbanas, que são responsáveis pela disseminação de doenças e também de pragas rurais, que são capazes de destruir plantações inteiras. Dessa forma, é preciso quebrar o estigma sobre esses animais. Como estão cercados de tantos mitos, as pessoas têm medo deles e os acabam os machucando sem saber que não é bem assim. Eles não são esses monstros que são retratados e são muito importantes para nós. Levar informação de forma acessível para as pessoas, para que possam conhecê-los e entender a importância da preservação dos morcegos, é essencial. No nosso projeto, estamos finalizando uma cartilha educativa que traz as informações. A cartilha vai ficar eventualmente disponível para download para todos. E também abordamos esse assunto no nosso perfil do Instagram, que o arroba é morcegosalt.gt. Então, é isso. Muito obrigada. Nós ficamos muito agradecidas de terem assistido a nossa apresentação.